Oi, eu sou a Steph e eu tava com um assunto entalado aqui na minha garganta, que é a respeito sobre desinformação, sobre brigas, sobre várias coisas que têm acontecido com os góticos na internet, principalmente em plataformas mais rápidas de vídeos curtos, sabe? Como o TikTok. E o que a gente pode refletir sobre essa desinformação, essas brigas, toda essa confusão que acontece na internet envolvendo a subcultura. Ultimamente, eu sou uma pessoa até que bem ativa dentro da comunidade gótica. Como eu produzo conteúdo, eu também gosto bastante de acompanhar outros criadores de conteúdo em várias das plataformas que eu utilizo. Sim, eu utilizo o TikTok. Eu não tenho costume de postar lá, mas eu gosto de ver um pouco do conteúdo que algumas pessoas criam lá. Só que eu tenho notado uma coisa que tem sido muito desagradável nessa plataforma, que é um monte de briga sem sentido e muita, mas muita desinformação. Toda plataforma de conteúdo mais rápido é sujeita a isso. Isso pode acontecer até aqui no YouTube com formato de shorts ou no Instagram com formato de reels. Tudo que é muito rápido nem sempre é muito pensado também, né? Então a gente precisa ter um cuidado extra quando a gente consome esse tipo de conteúdo. Além de ser um conteúdo que pode ser muito viciante, ele também é um conteúdo que nem sempre se questiona muito. E quando se questiona, vira briga. Que é o que acontece no TikTok. Eu quero deixar bem claro pra vocês que eu não vou ficar colocando prints, nem mencionando o nome de ninguém, porque eu não tô interessada em arrumar briga com ninguém, mas sim refletir um pouco sobre algumas coisas que eu tenho visto os góticos discutindo na internet e sobre o que eu penso sobre isso. Então, recentemente teve uma polêmica que eu acho bem estúpida no TikTok, mas que eu acho que algumas pessoas também só estão enxergando de uma maneira. Eu quero comentar um pouco mais sobre isso. Então, lá vamos nós. Algumas pessoas ficaram um pouco indignadas porque teve uma pessoa que foi lá no TikTok e estava falando um pouco sobre essa questão do consumismo e sobre a Shein, se uma pessoa gótica pode consumir lojas de fast fashion, né? Essas lojas que produzem coisa bem rápido, essas lojas geralmente que são mais asiáticas ou lojas grandes aqui no Brasil, como, sei lá, C&A, Renner, esse tipo de coisa. Então, essa pessoa foi lá e postou que góticos só podiam comprar em brechós, alguma coisa assim, tá? E aí muita gente ficou muito indignada com esse pensamento, falando que era elitismo e aquela confusão toda que, sinceramente, se bobear, tem gente ainda discutindo sobre isso. E isso foi há um bom tempo atrás, tá? Então, assim, o que eu penso sobre isso? Eu acho que é importante que nós góticos demos preferência a comprar coisas que realmente são mais éticas, digamos assim, brechós ou lojas pequenas, mas eu acho que de vez em nunca comprar num fast fashion não é o fim do mundo, sabe? Não acho que seja o fim do mundo. O problema mesmo, que eu sempre comento com vocês aqui no canal, é que as pessoas às vezes compram e descartam. Elas não pensam sobre o que elas compram, só saem comprando porque tá barato e depois aquilo vai pro lixo. É um dinheiro jogado fora e é uma coisa que só vai servir para poluir o planeta. Então, eu acho que é importante a gente refletir bastante antes de sair comprando um monte de tralha que só vai gerar poluição, que não teve uma produção boa, digamos assim, você não sabe como estava a condição de trabalho das pessoas que produziram. Então, são várias questões que existem por trás, mas eu acho que você comprar de vez em nunca em lojas assim não é o fim do mundo. Essa blusa que eu tô usando mesmo é de uma loja fast fashion, mas eu comprei lá já tem um bom tempo, sinceramente. E, na verdade, tem alguns meses que eu não compro nenhum tipo de roupa, nem de brechó, nem de nada. Atualmente eu acho que eu tô bem satisfeita com o meu guarda-roupa e tudo que eu tenho vontade de comprar é algo a mais, sabe? Então eu não priorizo muito. Então, assim, é uma questão que é importante que a gente tire um tempo pra refletir um pouco sobre ela, só que as pessoas elas estão mais preocupadas em só ficar um matando o outro brigando na internet por causa disso. E assim, gente chata, gente elitista, gente insuportável, tem em todo lugar e eu acho que a melhor maneira que você pode lidar com esse tipo de coisa, se você não concorda com a opinião de alguém, é simplesmente não acompanhar aquela pessoa, não apoiar aquela pessoa na internet,
ficar arrumando briga e um monte de coisa. Eu não sei se isso realmente vai acrescentar alguma coisa pros góticos, né, pra nossa subcultura. Você não tá nem ajudando a imagem da subcultura fazendo isso. É muito conteúdo produzido pra briga e pouco que realmente ensine alguma coisa pra alguém. E falando um pouco sobre a questão da desinformação, que é tremenda dentro do TikTok, eu percebo que tem muita gente inventando um monte de abobrinha. Desde pessoas ainda jogando um monte de estereótipos pra cima dos góticos, principalmente das mulheres, essa questão de se ela é assim é porque ela tem problema com os pais, ou é porque ela tem problema psicológico, e fica aquela romantização nojenta em cima de problemas, e associando isso com a subcultura gótica é uma coisa que eu não tenho mais paciência, pra ser sincera. Já cansei de ver esse tipo de conteúdo na internet. E fora isso, pessoas que às vezes estão dentro da subcultura que ficam falando um monte de abobrinha e jogando algumas bandas que às vezes não tem nada a ver com a subcultura gótica no meio, só porque ela gosta daquela banda. Então tudo isso é muito cansativo e eu acho que quem conhece a subcultura gótica pelo TikTok vai ficar muito mais cansado do que interessado, o que é uma pena. Então, o que eu acho que a gente pode fazer para tentar melhorar um pouco essa situação? Eu sei que eu não posso simplesmente sair mudando nada, mas como eu sou uma pessoa que já está criando conteúdo sobre a subcultura gótica e sobre várias coisas artísticas há quase um ano aqui no YouTube, eu acho que eu posso refletir algumas coisas que seriam interessantes de acontecer no TikTok. Eu particularmente não sou muito tipo de pessoa de criar conteúdo lá, porque eu prefiro trabalhar com vídeos um pouco mais longos, sabe? Como aqui no YouTube, eu acho que eu consigo expressar melhor o que eu tenho pra dizer. Conteúdo curto eu acho muito cansativo e viciante. Mas eu acho que assim, o TikTok ele é bom pra dicas, pra encontrar uma inspiração, pra fazer um tutorial curto, pra recomendar alguma coisa, só que você não vai realmente conseguir se aprofundar no TikTok. É isso que eu penso, tá? E assim, eu acho que as pessoas deveriam focar mais em trazer mais conhecimento, mais coisa realmente relevante e interessante para a subcultura do que só ficar falando das mesmas coisas. Ai, tal vertente é válida, tal vertente não é. Ai, o que realmente é gótico? Gente, já deu, tá? Eu gravei um vídeo aqui sobre o que eu considero que seja gótico, tá? A minha visão sobre isso. E eu nunca mais na minha vida quero falar sobre isso porque é cansativo. Então, tá lá o vídeo, assistam, não vou fazer outro assim, porque é um pouco cansativo, sinceramente, ter que repetir a mesma coisa um zilhão de vezes. Eu prefiro criar um conteúdo novo, que eu acho que é o que tá faltando, talvez, no TikTok. Tem pessoas que só recomendam os mesmos filmes, as mesmas bandas. É sempre a mesma coisa. É enjoativo, é cansativo e é desinteressante. Então, já que a gente tem a internet para ajudar a gente a descobrir um monte de coisas novas, um monte de filmes, sabe uma coisa que eu acho interessante, que eu até já pensei em produzir conteúdo assim também? Mostrar alguns lugares do Brasil que tem um pouco aí do estilo de arquitetura gótica, tem várias coisas, até históricas mesmo, interessantes. E as pessoas não querem saber disso, elas só querem a mesma coisa. A mesma coisa, todo dia. O gótico é muito além do gótico tradicional, é muito além de só Drácula, Nosferatu, por mais que eu ame essas coisas. É muito mais coisa pra conhecer, muito mais coisa interessante pra explorar. Então, pelo amor de Deus, vamos apresentar isso pras pessoas, porque eu acho que ninguém tá interessado em ver um conteúdo extremamente repetitivo. Essa é a minha opinião sobre isso, tá? Eu não sei se todo mundo aqui vai concordar, mas é o que eu penso observando isso um pouco por cima. Então, pra concluir o vídeo, eu acho que sim, é possível existir bom conteúdo, só que eu acho que as pessoas elas são muito presas em trends, em coisas repetitivas e parece que uma preguiça mesmo de querer conhecer mais, tá? É o que eu noto. Eu sei que nem todo mundo tem tempo para pesquisar coisas assim. E é justamente essa a importância de quem cria conteúdo na internet, né? Já que, como outras pessoas às vezes trabalham com outras áreas, a gente que cria conteúdo, vamos mostrar um conteúdo interessante, né? E quem
só consome e vai ver um conteúdo... Acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. E é isso, pessoal. Foi um vídeo mais descontraído, um pouco... Sim, não, um pouco não. Totalmente sem roteiro. E semana que vem, óbvio, tem um vídeo melhor, mais completo. Esse foi só um desabafo, eu diria assim. Então é isso. Muito obrigada por assistir e até mais!